Oi, crianças, bom dia. Voltei para a nossa segunda aula de história dessa semana. Nós falamos sobre a exploração do pau-brasil na aula de ontem e hoje nós vamos falar sobre a administração portuguesa aqui no Brasil. Passados esses 30 primeiros anos, que é o chamado período pré-colonial, vai começar definitivamente por volta de 1530, 1531, o nosso período da nossa história chamado período colonial, onde a colonização realmente vai começar, onde as pessoas vão ser trazidas para cá para fixar moradia aqui. O rei de Portugal achava mais certo, mais correto, mais seguro, porque, como eu já disse, as invasões estrangeiras poderiam acontecer a qualquer momento. Então, tendo pessoas morando aqui, era uma segurança a mais para que o território do Brasil não fosse invadido, porque Portugal, obviamente, por ter chegado aqui primeiro, se achava dono do Brasil, tá? Então, anota no seu caderno, no post-it, nossos 30 primeiros anos, bota aí, de 1500 a 1530 é o chamado período pré-colonial, porque a colonização de fato ainda não havia começado. Algumas pessoas viviam aqui porque vigiavam a costa brasileira, exploravam o pau-brasil, mas não chegou a acontecer uma colonização de fato. De 1530 em diante, vai começar o processo de colonização do Brasil. Página 23, vamos dar continuidade, então, aos exercícios, a nosso conteúdo. Bom, vai grifando comigo. Parte das terras que na atualidade formam o território brasileiro foi propriedade do rei de Portugal, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Vocês devem lembrar que tinha uma linha imaginária que repartia a América e uma parte do litoral brasileiro ali ficou pertencente a Portugal. O navegador Pedro Álvares Cabral tomou posse das terras no dia 22 de abril de 1500. Como estudamos, até 1530, a ação portuguesa se limitou a expedições de reconhecimento, policiamento e extração do pau-brasil. Esse período, de acordo com a história tradicional, foi chamado de período pré-colonial, pois não houve um efetivo povoamento por parte dos portugueses. A partir de 1530, Portugal desenvolveu ações para a posse e a colonização das terras. Para isso, era necessário que se estabelecessem famílias de origem portuguesa e que elas aqui permanecessem. A primeira expedição, que visava a ocupação portuguesa das terras, trouxe consigo cerca de 400 pessoas. Então, esse primeiro grupo que veio para o Brasil, responsável em povoar as terras brasileiras, veio um grupo de aproximadamente 400 pessoas. Trouxeram, obviamente, objetos pessoais, ferramentas para iniciar a lavoura, os primeiros plantios de alimentos, trouxeram animais também para que pudessem aqui ser domesticados. Além de animais domésticos, destinados a consumo, transporte, tração, vacas, cavalos. Também vieram com essa expedição as primeiras mudas de cana-de-açúcar, planta de origem asiática, cujo subproduto, o açúcar, tinha grande procura no comércio local. Esse grupo de 400 pessoas vieram comandados por um português chamado Martim Afonso de Souza. Não é Martinho, é Martim, tá? Martim Afonso de Souza, então, foi o responsável em trazer e estabelecer essas 400 pessoas aqui no Brasil. E eles já fundaram a primeira vila, assim que chegaram, fundaram a primeira vila para já iniciar construções de moradias e o cultivo da cana-de-açúcar. Essa vila, esse pequeno povoado, ficava ali próximo, dentro do território onde hoje é São Paulo, tá? Essa vila foi chamada de Vila de São Vicente. Foi a primeira vila fundada no Brasil. Aqui nós temos a imagem da fundação dessa vila. Vamos grifar esse último aí. A expedição de Martim Afonso de Souza explorou o litoral da América Portuguesa, desde Pernambuco até a Baía de Guanabara e Cananéia. Nessa última foi estabelecido o primeiro núcleo oficial de colonização portuguesa, que é a Vila de São Vicente. Virando a folha. Bom,
Só que uma vila fundada não seria suficiente para proteger todo o litoral brasileiro. O litoral brasileiro é muito extenso. Eu venho e fundo uma vila aqui, por exemplo, todo o restante do litoral continua, digamos, desprotegido. E o grande medo do rei de Portugal era em relação às invasões de outros povos aqui. Então fazia-se necessário fundar mais e mais e mais vilas. Só que era um custo muito alto para o rei de Portugal. Mandar pessoas para cá, mudas, materiais de construção, para já iniciar as construções das casas, das capelas, porque toda vila tinha uma igreja por causa da simbologia da fé católica. Então era um gasto muito grande para o rei de Portugal. O Brasil é muito extenso, nosso litoral é muito grande e a ameaça estrangeira é constante. Então, qual foi a estratégia que o rei de Portugal teve, até mesmo para se livrar um pouco desse compromisso de gasto de ter que fundar tantas vilas? Vamos dividir o território brasileiro em capitanias, em lotes de terra, as chamadas capitanias hereditárias, que eram dadas para pessoas de sua confiança, e esse donatário que recebeu esse lote teria o compromisso, a responsabilidade de levar adiante esse processo de colonização. Ele deveria, então, ter o compromisso de derrubar a mata, fundar vilas, fazer aquele território prosperar, iniciar os primeiros cultivos de produtos. Então, é como se o rei de Portugal tirasse um pouco da responsabilidade de si e dava para outros portugueses, tá? Bom, a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza propiciou o melhor reconhecimento do litoral brasileiro, a fundação de São Vicente e também depois da vila de Santo André, que foi a segunda vila fundada. Entretanto, os custos elevados do projeto impediram que o rei de Portugal organizasse mais expedições. A solução foi privatizar a colonização, adotando o mesmo sistema anteriormente implantado nas ilhas de Açores. Esse sistema consistia em dividir o território em porções administrativas menores, chamadas capitanias hereditárias, que foram administradas por particulares. Eles eram chamados de donatários. Capitania é lote de terra. Hereditária porque passava de pai para filho, não se esqueçam disso. O sistema de capitanias hereditárias foi adotado em 1534 e dividiu o território em 15 lotes que foram entregues a 12 pessoas. Eram homens da aristocracia portuguesa e de confiança do rei. Então ali, quando o donatário recebia esse lote, ele assinava uma espécie de contrato onde ele se comprometia em fundar vilas, fazer aquele território prosperar, só que as dificuldades eram muito grandes. Um território novo que eles não conheciam, em determinados pontos tinha ataques de indígenas violentos, às vezes o território também não era dos melhores, o solo não era tão fértil, tinha regiões montanhosas, cachoeiras que atravessavam o território, então muitos donatários tiveram muita dificuldade em levar esse projeto à frente, em realmente fazer essas capitanias prosperarem. Vamos lá, vamos continuar de onde eu parei aí. Ao receber a terra, se obrigavam a promover a colonização e ainda arrecadar os impostos e aplicar a justiça. A carta de doação e o foral eram os documentos que oficialmente eles recebiam da terra pelo donatário e o início de suas obrigações para com o rei de Portugal. As capitanias eram hereditárias e não podiam ser vendidas e nem divididas. Bom, então nós temos aí a imagem do documento que simbolizava esse compromisso dos donatários com o rei de Portugal. De todo o projeto, apenas 2 capitanias foram consideradas lucrativas. Uma delas foi São Vicente. São Vicente, o capitão que recebeu o lote de São Vicente, de certa forma ele teve sorte, porque Martim Afonso já tinha chegado anos anteriores, já tinha fundado a vila, já tinha construído as moradias, já tinha iniciado o cultivo da cana-de-açúcar. Então, digamos que essa capitania já estava
caminhando sozinha, consegue me entender? Por isso que São Vicente prosperou. Foi a primeira capitania que prosperou. Ele falou pra gente que foi 2. A segunda que prosperou foi de Pernambuco. A capitania de Pernambuco deu super certo, principalmente com o cultivo da cana, o solo lá era propício, e por ser lá em cima, no topo do Nordeste, a facilidade, a comunicação com Portugal também foi um ponto que favoreceu aí o desenvolvimento da capitania de Pernambuco. Então, Pernambuco e São Vicente foram as 2 capitanias que prosperaram. As demais, infelizmente, não deram certo por aquelas dificuldades que eu te falei que muitos donatários enfrentavam. Falta de recursos também, porque o rei de Portugal se isentou dessa responsabilidade. A outra foi Pernambuco, por causa do estabelecimento de latifúndios, produtores de açúcar e ainda pela proximidade de Portugal, se comparada à localização de outras capitanias, como eu falei com vocês agora. Bom, para ajudar esses donatários que não conseguiram prosperar, o rei de Portugal decidiu mandar para o Brasil um governador geral. As capitanias hereditárias acabaram? Não. Seria apenas um reforço. Essa pessoa, esse governador que foi escolhido, ele iria transitar pelas capitanias, oferecer apoio, ajuda, né? Para que os donatários estivessem precisando. Então, esse governador veio para cá com o intuito de realmente ajudar os donatários e fazer com que elas prosperassem, assim como Pernambuco e São Vicente haviam conseguido prosperar. Página 25. A distância da colônia em relação à metrópole, o fracasso de muitas capitanias e o perigo das invasões de outros povos europeus levaram à criação do Governo Geral em 1548. O objetivo da coroa portuguesa era centralizar a administração colonial. Para tanto, foi nomeado um governador geral e foi escolhida então a capitania da Bahia para que ele fosse ali se instalar. Claro que ele ficaria viajando pelos pontos do litoral. O governador-geral era auxiliado pelo provedor-mor, encarregado pela cobrança dos impostos, pelo capitão-mor da costa, responsável pela vigilância do litoral, e pelo ouvidor-mor, que era responsável pela justiça na colônia. Aí nós temos a imagem de Tomé de Souza, que foi escolhido como o primeiro governador-geral do Brasil. Bom, agora nós vamos para a página 26. Com o estabelecimento do sistema de capitanias hereditárias e do governo geral, novas vilas foram surgindo ao longo do litoral do Brasil. Então aí ele já te mostra que além de São Vicente e Santo André, que foram aquelas 2 primeiras fundadas, à medida que os donatários foram colocando em prática seus projetos, novas vilas e cidades foram surgindo. Então nós temos aí em vários pontos do litoral, esses pontos em pretinho, que foram as vilas que foram surgindo. É importante que você saiba o nome de algumas, tá? Lá embaixo, em Salvador e em outras cidades que iam surgindo, foram instaladas as câmaras municipais. Elas eram compostas por vereadores escolhidos em eleições realizadas a cada 3 anos. Entre e pelo chamados homens bons. Homens bons não quer dizer de bondade, tá, gente? É porque eram grandes proprietários de terra, pessoas ricas, brancos e católicos. Por isso que eles eram chamados de homens bons. As câmaras municipais eram responsáveis por um juiz leigo, também escolhido na própria localidade pelos homens bons. Então aí depois nós vamos ter alguns exercícios e eu vou deixar as páginas direitinho anotadas aqui para vocês. Bom, praticamente estamos quase acabando esse capítulo, falta só exercícios. Beijo e a gente volta amanhã na nossa terceira aula da semana para a gente finalizar. Tchau, tchau!